Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual o horário que vocês estiverem vendo essa apresentação. Aqui a gente vai continuar conversando sobre panartrópoda, né? Mais especificamente sobre artrópoda. A gente já falou sobre onicófora, a gente já falou sobre tardígrada e a gente mencionou um pouquinho os artrópoda, né? A gente começou a falar um pouco sobre artrópoda, falou um pouquinho sobre o corpo de artrópoda, falou um pouco do exoesqueleto, certo? E agora a gente está aí nessa jornada ainda para a gente conversar um pouquinho mais sobre artrópoda, terminar artrópoda, né? E aí, só lembrando para vocês, a gente começou falando um pouco sobre o efeito que deu os artrópoda, né? Eles desenvolverem, terem surgido nos artrópoda esse exoesqueleto rígido. Por quê? Porque isso cria limitações para todas as outras coisas que a gente já tinha conversado, em termos de movimentação do corpo, em termos de excreção, osmorregulação, essas coisas todas vai criar alguns empecilhos, né? Algumas dificuldades, e essas dificuldades têm que ser resolvidas de algumas formas, tá? Mas uma coisa que eu não havia mencionado para vocês antes é o processo de tagmose. Então vejam só, aqui a gente tem um processo de tagmose que ocorre em todos os artrópodes, tá? Reparem só, aqui a gente tem figuras, né? Aqui tem um grilo aqui, né? Na realidade um gafanhoto aqui, desculpa. A gente tem aqui um crustáceo, tá? Aqui a gente vai ter um queliceriforme, aqui um escorpiãozinho. Reparem só que a gente tem partes do corpo, né? Se a gente olha para o crustáceo, a gente vai ter essa parte aqui, ó, o cefalotórax. Então vai ser essa parte toda anterior aqui, vai ser o cefalotórax. A gente vai ter o abdômen aqui e a gente vai ter um leque caudal. Se a gente olha aqui para o escorpião, ele vai ter um prossomo, um mesossomo e um metassomo, né? Se a gente fosse avaliar, se tivesse colocado uma aranha aqui, a gente também teria uma espécie de um cefalotórax e um abdômen também, que a gente ia chamar provavelmente, que a gente ia estar chamando de opistossomo, certo? É, olha só, quando a gente olha para os insetos, a gente vai ter cabeça, tórax e abdômen. O que que acontece? Quando a gente pensa no artrópode primitivo, a gente vai pensar sempre naquele animal bem homônimo, né? Então, um animal homônimo. O que quer dizer isso? Que você vai ter os segmentos do corpo dele vão ser todos iguaizinhos, muito parecidinhos ao longo de todo o corpo. Cada segmento verdadeiro com um par de apêndices, certo? E aí, essa é a ideia que a gente tem quando a gente pensa num artrópode primitivo. Agora, o que é a tagmose? O que é a tagmatização? É você organizar o corpo em, esses segmentos, né, em regiões especializadas. Então, ao longo do processo evolutivo dos artrópodes, houve essa tagmose, houve diferenciação de regiões no corpo desses artrópodes. E aí essas regiões, então, esses segmentos que vão se diferenciar e formar essas regiões, eles vão aglutinar e vão formar regiões especializadas. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui no cefalotórax, a gente vai ter vários segmentos juntos aqui. Né? A gente pode deduzir que a gente tem alguns segmentos, por quê? Por causa dos pares de apêndices que estão relacionados aqui, tá? Beleza. E aí, a cefalização é um processo desse. Formar uma área anterior do corpo, ele vai ser esse processo de cefalização. Então, você tem um artrópode primitivo, homônimo, e aí você vai ter o acron, que é essa primeira parte aqui do corpo desses animais, que vai portar aí os olhos, né? E não vai ter segmentos, né? Perdão, não vai ter apêndices, tá? Esse acron aqui, ele vai se fundir com outros segmentos que têm pernas. Então, aqui, ó, aqui seria o ancestral, você tem aqui o acron, e aí você tem outros segmentos que estão aqui, ó,
com pernas. Aí você tem o acron, você tem o primeiro segmento aqui que tem antena, e aí depois você vai ter segmentos aqui com perna. E todos eles, nos próximos, eles vão ter uma fusão. Exceto aqui, se a gente comparar aqui em trilobitomorfa, a gente vai falar sobre esse grupo, né? Às vezes chamado de trilobitomorfa ou trilobita, tá? Eles vão manter muito desse padrão ancestral, tá? Mesmo porque esse é um grupo também extinto e ele era muito parecido também, tá? Mas se a gente olhar nos outros grupos aqui, ó, aquele Cerata, por exemplo, ele não vai ter antena, ele vai ter uma quelícera, vai ter o palpo e aqui ele vai ter as pernas aqui. Isso daqui tudo vai estar fundido nessa região mais anterior, nesse processo de cefalização. Aqui, ó, traqueata vai englobar miriápoda, vai pegar insecta, aí a gente vai ter o padrão, vai ter uma antena no primeiro segmento, no segundo segmento não tem nenhum apêndice, perdeu, depois no terceiro vai ter mandíbula, quarto maxila, primeira maxila e depois no quinto, segunda maxila, tá? Então, a gente tem esse processo da formação da cabeça, que é o processo de aglutinação de segmentos, né? E esses segmentos com os seus apêndices, eles vão formar esses apêndices que vão estar relacionados aí com a parte anterior do corpo aí, né, com a cabeça, né, e desses organismos, tá? E aí o gânglio cerebral ele vai estar localizado nessa região. Esse gânglio aí, que a gente viu coisas similares lá em anerídeos, vai estar bem localizado nessa região aqui, tá? E a gente vai ter essas pernas aí, que elas estão nos apêndices, esses apêndices que estão nesses segmentos que se fusionam, eles se modificam em pernas, em apêndices especializados para desempenhar funções diferentes, ou seja uma antena, seja uma mandíbula, seja uma maxila, seja um palpo, né? Então eles vão fazer alguma modificação aí nesse processo de cefalização. Continuando o que a gente estava falando antes, a gente estava falando sobre a sustentação, sobre o corpo de artrópoda, certo? E aí, quando a gente pensa no corpo, a gente vai pensar na sustentação e na locomoção. Pensando no ponto da locomoção, olha só, a gente pede, esses animais eles vão ter esses apêndices articulados para fazer tanto a sustentação do corpo acima do substrato, né? Quanto esse processo de locomoção também, né? E aí pensar sempre que esses apêndices vão ser apêndices articulados com musculatura intrínseca e extrínseca, ou seja, musculatura que vai do corpo até o apêndice e dentro do apêndice, conectando artículos dentro daquele apêndice, então conectando pedaços daquele apêndice, tá? Então, se a gente olhar aqui para o apêndice, olha só, a gente dá um corte, a gente tem uma olhada interna. Então, aqui a gente vai ter um artículo mais próximo do corpo e um outro artículo mais distante do corpo. E aí você vai ter músculo aqui, um músculo extensor e um músculo flexor. Ou seja, o músculo extensor ele vai fazer o movimento de esticar o apêndice. O músculo extensor ele vai puxar para retrair esse apêndice, certo? Extensor estica, o outro flexor puxa, certo? E como é que vai funcionar? Olha, observe esse artículo aqui, essa articulação aqui. Entre um artículo e outro, e entre o apêndice e o corpo do animal, a gente vai ter uma articulação, né? Essa membrana articular, tá vendo aqui a membrana articular? A gente vai ter aqui, ó, tá vendo aqui essa membrana articular? Né? A gente vai ter essas membranas são chamadas de membranas artrodiais. É uma área da cutícula que ela é mais flexível e tem uma lubrificação maior que permite essa movimentação. Do contrário, você não teria essa movimentação, ia ser tudo rígido, certo? Para que ocorra essa contração, essa movimentação ali, a gente vai ter o músculo extensor aqui e ele conectando um artículo ao outro artículo, nesse pontinho aqui.
O músculo flexor, ele faz do mesmo jeito, só que posicionado de uma outra forma. E aí, para a gente ter essa movimentação, a gente tem que ter um ponto de apoio, né? Olha só, esse ponto de apoio aqui é a articulação propriamente dita. E o côndilo que está mostrando aqui é o ponto que encaixa na articulação. É esse ponto do artículo que vai encaixar na articulação. Se você não tem essa articulação e o côndilo, você não teria esse movimento assim, né? Esse movimento que vai fazer esse ponto. Então você precisa desses pontos de apoio aqui para fazer, tá? Isso permite que você tenha essa movimentação desse jeito nos artículos, né? Então, ou você tem o músculo extensor puxando e o músculo retensor puxando, né? Um movimenta quando o outro relaxa, né? Então, são músculos antagônicos, tá? Beleza. A gente também tem retentores. Retentores vão ser essas posições aqui no próprio artículo, né? Então, tá vendo que o artículo ele vem um pouquinho mais para baixo aqui, e aqui também tem um outro retentor que ele vem um pouquinho mais para baixo aqui. Não precisava vir tanto para baixo para permitir a movimentação. Agora, se ele não faz isso, o movimento não tem uma limitação, ele vai direto. Então, se ele não faz, se você tem um retentor aqui, ele segura, né? Ele segura esse movimento. Então, ele é o retentor para segurar, para poupar esse movimento aí desses animais, tá? Beleza. Se a gente pensa em termos de locomoção, e desses animais, de todos os artrópodes, né, a gente vai pensar em várias locomoções, né, uma locomoção variada. A gente vai ter organismos que são nadadores, né, então eles vão remar, né, com os apêndices. Aqui é um exemplo de aqui é um crustáceo, né, esse crustáceo aqui, por exemplo, ele vai usar esses apêndices dele todos, né? Os apêndices deles são todos daquele tipo de filopódio que a gente conversou na aula passada. Então são achatadinhos e eles usam como remos, né? Então eles vão batendo esses filopódios, criando uma corrente, né? Corrente de natação que vai jogar o corpo deles anteriormente, tá? Então esse é um exemplo, né? A gente também tem flexão de cauda, né? Então pensa aí num crustáceo, né, num camarão, uma lagosta, por exemplo. Eles têm aquela cauda, né? Então eles batem a cauda e também tem uma movimentação. Nós vamos ter voadores, né? Os insetos alados, né? Então todos eles vão ser, a gente vai ter, todos eles não, né? Vários deles vão ser voadores, né? E a gente vai ter algumas aranhas, né, que elas fazem uso de teia, que com essa teia elas conseguem se locomover para mais distante, né, usando o ar e a teia. Vamos ter também os escavadores, eles vão cavar galerias, cavar túneis, né, e vamos ter esses saltadores também. Então, tipo de movimentação, né, de locomoção dentro de artrópode vai ser muito grande, né, muito variado. Tá? Mas, se a gente está falando dos artrópodes pedestres, né? Ou seja, aqueles que vão estar caminhando usando os estenopódios, né? Então, esses apêndices mais cilíndricos, né? Eles andando ao longo do chão, né? Eles vão ter esse movimento aí, um movimento meio parecido, tá? Vejam só, se a gente pega lá no artrópode primitivo, pensa no artrópode primitivo, então ele é todo homônimo, né? Tem todos os segmentos iguaizinhos, repetidinhos, cada segmento um par de apêndices. É plausível a gente pensar que esses artrópodes primitivos, eles tinham uma movimentação, né, muito similar com a movimentação de poliqueta, certo? Usando parapódio e essa movimentação lateral. Porque, embora você tenha os segmentos e tenha o exoesqueleto rígido, você teria entre os segmentos algum tipo de articulação, uma articulação que permitiria o movimento lateral, certo? Agora, quando a gente chega nesses artrópodes mais diversificados, mais especializados, que a gente já passou por um processo de tagmatização, né, de tagmose. Então, nós temos tagmas, né? Vamos ter cabeça, tronco, abdômen, ou cefalotórax e opistosoma,
né? Então vamos ter essas regiões mais rígidas. Você não tem uma possibilidade de ter uma movimentação lateral do corpo para fazer com que o apêndice chegue mais distante, certo? Então o que a gente vai ter? Nós vamos ter então uma movimentação de uma forma diferenciada. Olha só, percebam que o apêndice, olha só, se a gente olhar nessa imagem aqui, percebam o laserzinho que eu estou apontando aqui. Aqui é uma visão ventral do animal. Então eu estou olhando por baixo, então peguei o animal aqui assim, estou olhando por baixo. Se eu estou olhando por baixo aqui, eu estou olhando as pernas e a articulação das pernas aqui com o corpo desse animal. Se esse animal tivesse só aquela articulação lá que a gente falou, daquele jeitinho lá, que é uma articulação dicondílica, né? A gente vai ter um movimento bem limitado, né? Porque ele não pode mover assim lateralmente, porque os pontos de apoio estão aqui. Então, se fosse assim, não teria. Aqui, ele tem uma articulação tipo um soquete, então é uma situação mais assim. E ele tem vários músculos atuando lá para fazer essa movimentação desse apêndice. Então, esse apêndice tem que tanto ir se movimentar anteriormente como posteriormente e tem que se movimentar dorsalmente e ventralmente. Então, essa movimentação tipo soquete aqui, essa articulação, é bem característica dessa articulação que a gente tem do apêndice com o corpo. Agora, quando a gente olha do apêndice, só para o apêndice mesmo, dentro do apêndice, artículo com artículo, a gente vai ter muito mais aquele tipo de articulação lá que a gente estava vendo, né? Uma articulação dicondílica só, que você só faz essa movimentação, porque você vai ter só essa movimentação de levanta, retrai, levanta, retrai. E como é que vai ser essa movimentação deles? Olha só, você tem fase de força e fase de recuperação. O que é isso? Quando o animal ele está com a perna para cima, ele está recuperando do movimento. Então ele contrai, né? Contrai o apêndice e levanta esse apêndice. Então levantou esse apêndice, tirou do substrato, tirou do solo, e aí ele puxou para frente esse apêndice, puxou anteriormente esse apêndice. E aí depois ele apoia esse apêndice no substrato. Então, a fase de recuperação é essa fase. Levanta o apêndice para fora do substrato, puxa esse apêndice para frente, anteriormente, e apoia ele de novo no substrato. Quando ele apoiou no substrato, ele vai passar por um movimento de força, né? A fase de força. Então, ele vai fazer uma força contraindo e puxando o corpo dele para frente, né? O apêndice vai contrair, né? E vai puxar o corpo para frente. Uma vez que ele contrai e ele chega na metade do movimento dele, ele vai passar para o movimento de esticar e fazendo força para trás, para jogar e impulsionar o corpo para frente, né? Anteriormente. Então, e aí ele faz isso até o apêndice ficar completamente esticado de novo, e aí ele vai levantar esse apêndice para voltar a fazer esse movimento de recuperação, tá? E aí isso é um movimento de um dos apêndices, certo? Esse movimento ele vai ficar combinado, né? Então ele vai ser combinado com os apêndices que estão à frente dele e com os apêndices que estão atrás dele, tá? Então esse processo todo é um processo que vai ser combinado e tem que ser combinado para que não haja uma confusão aí de movimentação, tá bom? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. Beleza, gente. Então, vou fechar essa aula aqui em sustentação e locomoção, esse vídeo, e aí depois a gente volta com o próximo vídeo na parte de equidise e muda, e a gente vai andando com os vídeos a partir daí, tá bom? Até daqui a pouco.